Bem, faz muito... O gato hoje está animado. Faz bastante tempo que eu não falo uma coisa aqui, mas hoje até temos visitantes e tudo. E sempre que eu prego, eu nunca estou pensando especificamente em alguém. Sempre eu busco pregar a palavra de Deus conforme aquilo que eu estudei, nunca com o objetivo de ter uma pessoa. Então, se qualquer coisa que eu fale hoje aqui encaixe com você, que você possa entender que é Deus falando com você, a palavra de Deus falando com você. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 28. 1 João, capítulo 2, verso 28, diz assim a palavra de Deus, mesmo assentados, mas com reverência. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos aqui nesta noite. Obrigado porque os hinos alegraram os nossos corações. O intuito é cantar para o Senhor, é louvar ao Senhor por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor já fez por nós. Ajuda-nos, Pai, a aplicar a Tua palavra nos nossos corações e nas nossas vidas, que Teu Espírito Santo possa abrir o entendimento, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos viver aquilo que a Tua palavra nos ensina. Abençoa cada um que está aqui, cada família que está presente aqui, aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe os seus motivos, e que o Senhor esteja agindo na vida de cada pessoa que possivelmente irá ver essa mensagem pela internet também. Obrigado mais uma vez, peço perdão dos meus pecados e peço que o Senhor me ajude a transmitir as verdades da Tua palavra. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Todo pai quer que seus filhos escutem os seus conselhos, certo? Um pai, quando ele dá conselhos para os seus filhos, qual é o objetivo? Que o seu filho, que sua filha sigam esses conselhos. É como eu costumo falar até para as minhas filhas. Eu digo, filhas, quando o papai fala algo, quando o papai às vezes até chama atenção ou até briga, o objetivo não é porque eu fico feliz em brigar, ou porque eu tenho prazer em não deixar que vocês se divirtam, ou vejam alguma coisa, ou joguem, ou façam isso, aquilo, aquele outro. O objetivo nunca é esse. Quando eu falo com vocês e quando eu digo não faça isso, faça aquilo, qual é o desejo do meu coração? Que vocês, primeiramente, obedeçam a Deus, amem a Deus, cresçam espiritualmente, amadureçam. Esse é o intuito dos conselhos. Nós, pais, quem é pai aqui sabe disso, que o objetivo nosso é ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos de Deus, a serem pessoas corretas, pessoas honestas, pessoas íntegras. Esse é o nosso objetivo. E a gente sabe que criança, a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. E a gente vê isso quando os nossos filhos estão crescendo, como eles fazem coisas que você diz... Como é que a gente fala uma, fala duas, fala três, fala quatro, fala cinco, fala 1000 vezes. Mas às vezes a gente tem que falar, é o nosso papel. E aqui João está fazendo isso. João, nessa carta, ele está falando, tanto que ele fala, filhinhos, são os filhos na fé dele. Filhinhos, eu falo, vocês devem se amar uns aos outros. Como é que você diz que ama Deus se não ama seu irmão? E ele dá vários conselhos como um pai.
como pai na fé deles. E ele se via como um pai, e todo pai na fé, o pastor Bill, que levou várias pessoas a Cristo, sabe disso. Quando você leva alguém a Cristo, você quer que essa pessoa cresça, que ela amadureça, que ela deixe de ser um bebê na fé e que ela vá crescendo e um dia tendo a estatura de Cristo. Esse é o objetivo. Essa era a intenção de João. E nós, quando aceitamos a Cristo, João capítulo 3, lá no Evangelho, quando Cristo está falando com Nicodemos, ali dos versos 3 ao verso 5, lá ele vai falar sobre o nascer de novo, ou seja, quando você aceita Cristo, você nasce na família de Deus. Quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, você é inserido nessa família. E quando você é inserido nessa família, qual é a maior característica dessa família? Qual deve ser a maior característica da família de Deus? O amor. Por quê? Porque o Pai, Deus, é amor. E essa deve ser a característica dessa família. E esse amor do Pai deve fluir através de cada um dos seus filhos. As pessoas devem ver esse amor através das nossas vidas. E essa era uma das intenções ali de João. Em 1 João, no capítulo 3, no verso 11, vai dizer o seguinte: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Infelizmente, nós vivemos num mundo que ele acaba nos afastando e a gente às vezes fica tão dentro da nossa própria redoma que é difícil sair dela. É difícil quebrar essa redoma para deixar que esse envolvimento aumente, que esse envolvimento cresça. E é necessário. Então João tem essa mensagem urgente aos seus filhos. Ele quer que eles desfrutem a família completamente. Ele quer que eles vivam como filhos do Pai Celeste que tem. E ele quer que eles deem boa reputação ao nome da família. E ele vai destrinchar isso ali nessa carta. Então a mensagem de hoje é o desejo de João para os seus filhos na fé. O desejo de João para os seus filhos na fé. E qual é o primeiro desejo dele? Ali no verso 28, no comecinho. E agora, filhinhos, permanecei nele. Ou seja, o primeiro desejo é uma permanência em Cristo. É que esses filhos permaneçam em Cristo. Mas, espera aí, pastor, o senhor está falando de salvação, então, que eles podem sair e não permanecer? Não é disso que João está falando. Tanto que ele continua a chamar filhinhos. Ele continua a tratar ali como igreja. Não se trata de salvação. O que significa então permanecer em Cristo? Significa ter comunhão com Ele, significa experimentar uma comunhão íntima com Cristo. É algo íntimo, é algo pessoal, não pode ser superficial. Significa ser submisso completamente a Cristo. E nos nossos dias as pessoas não estão dispostas a ser submisso a Cristo. Não estão dispostas a viver uma vida de intimidade. O que é intimidade com Deus hoje? É só você ver as notícias. É experiências. É falar em línguas, é coisas extraordinárias, é milagres, é ficar rico. Aí, nossa, esse aí tá bem com Deus. Não é isso. Intimidade com Cristo não é ser bem sucedido. Intimidade com Cristo não é passar por experiências espetaculares. É muito mais simples do que isso. É um viver diariamente para agradá-lo. Por que João fala isso? Se você voltar nos versos 15 a 17, lembra o que diz 1 João? A gente leu o verso 28. Mas lembra o que diz lá no verso 15 ao verso 17 do capítulo 2? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Por quê? Porque quem ama o mundo não ama o Pai. Eles estavam flertando com o mundo.
Eles estavam sendo seduzidos pelas coisas, um pouco até pela dificuldade, porque havia perseguição nessa época também. Mas eles estavam olhando mais para o mundo ao invés de olhar para Cristo, ao invés de ter uma comunhão com Deus. Eles estavam olhando para outras coisas que não Cristo, e isso está errado. E João está falando, olha, vocês precisam permanecer em Cristo, não importa o que o mundo ofereça para vocês, seja paz, seja dinheiro, seja tranquilidade por não ter perseguição, por não meio que se afastar da igreja. Permaneçam em Cristo. É isso que ele é o primeiro desejo dele ali. Um grande teólogo chamado Ironside, ele disse o seguinte: permanecer em Cristo é viver em comunhão com Ele. Uma coisa é estar em Cristo, estar nele como tendo vida nele, mas outra coisa é permanecer nele, é desfrutar comunhão com Ele. Percebe que é uma diferença muito grande? E tem pessoas que aceitam a Cristo, mas saem da igreja. E aceitam de verdade. Só que essas, Deus vai tratar com eles. Porque se são filhos, vão ser disciplinados, corrigidos. É o que Hebreus fala. Se não forem corrigidos, se não permaneceram, é bastardo. E se você for no verso 19 desse capítulo 2, o que João fala? Saíram de nós porque não eram dos nossos. Não eram de nós. Por isso saíram. E sempre vão ter pessoas que estarão dentro da igreja, prédio, mas às vezes não estão dentro do corpo de Cristo, da família de Cristo. Existe uma diferença nisso. E isso nos leva ao próximo ponto. O primeiro ponto, o primeiro desejo, permanecer em Cristo, permanência em Cristo. O segundo ponto, o segundo desejo de João é uma vida abundante em Cristo. Olha a continuação do verso. E agora, feliz permanecer nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Tenhamos confiança. Ou seja, vivendo confiadamente. O que pode mais, o que mais nos dá confiança em Cristo do que ter a certeza da salvação? Quem tem a certeza da salvação tem essa confiança. E se você não tem a certeza da salvação, você precisa corrigir isso de alguma forma. Às vezes é salvo, só que por causa de um pouco de conhecimento para ter essa certeza. João até vai continuar e vai falar isso no capítulo 5, verso 13, se não me falha a memória. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros os que credes em o nome do Filho de Deus. Então ele tranquiliza eles até. E essa certeza te dá uma vida de confiança. E quando você tem essa confiança, você vive satisfeito em Cristo. Essa satisfação em Cristo vai te ajudar também a ter uma vida abundante. Aí você começa a desfrutar do Pai e da família da fé. E mais uma vez eu vou repetir, não se trata de salvação, se trata de que o que te completa e alegra o teu coração. O que completa você? O que alegra o seu coração? Qualquer coisa que você queria muito ou Cristo? O que satisfaz o seu coração? O que te dá uma plena alegria? Uma plena satisfação. Aproveitar cada momento para se alegrar em Cristo e viver para Ele. Em João 10:10, o Senhor Jesus nos convida a uma vida plena. Lembra de João 10:10? O ladrão roubar e destruir. Mas eu vim para quê? E vida em abundância. Abundância financeira? Não, ele não está falando de finanças. Não ter doença? Não, ele não está falando de não ter problemas.
mas é uma vida de satisfação. Conhece aquele corinho? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto sou, e agora eu sinto. Isso é satisfação. Essa é a vida abundante que ele está falando. É satisfação. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse certa vez: você terá melhor visão das coisas celestiais à medida que escalar o monte da experiência espiritual. É um monte, não é um vale. Você vai escalar. Não é fácil. É crescimento, é amadurecimento, é passar por aflições, é passar por muitas dificuldades. Só que toda vez que você entra numa dificuldade e você está buscando no Senhor a tranquilidade e você aprende aquela lição, isso dá uma satisfação tão grande. Porque você passa por um problema não com as tuas próprias forças, mas com Cristo. E isso alegra tanto o coração, é tão gostoso você passar pelas lutas, Ele te ensinando a crescer espiritualmente. É maravilhoso. Continuando aqui a citação do Spurgeon, à medida que você permanece em Cristo, terá maior confiança, mais rica alegria, maior sensibilidade espiritual. Quanto mais você andar com Cristo, mais satisfação você vai ter e menos perturbado você vai ser. Porque tudo que você tiver vai ser o suficiente. Porque tudo que você tem é Cristo. E nada mais. Quanto mais comunhão temos com Cristo, maior prazer teremos em servir a Deus. Que nos leva, isso acontecendo, essa vida abundante, resultará no terceiro e último ponto dessa mensagem. Evitando a vergonha no retorno de Cristo, procure ter uma vida pura e santificada. Olha o final do versículo. Vamos ler o versículo todo de novo. E agora, filhinhos, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Mas, essa palavra confundidos aí, o significado dela é envergonhados. E na gramática grega, ela está no passivo, ou seja, não é que eu vou ficar com vergonha, não, você vai ser envergonhado. Você vai ser, não é uma ação sua, é uma ação que você vai sofrer. E aí eu pergunto, você teria ficado envergonhado se Cristo tivesse retornado na semana passada? Tendo feito ou pensado em coisas que não devia? Talvez na noite passada? Talvez hoje de manhã? Talvez há 10 minutos atrás? 1 João, capítulo 3, verso 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O que teria ocasionado essa vergonha? E aí eu pergunto, se você fez algo, pensou em algo, que se Cristo tivesse voltado naquele momento, e você seria envergonhado, você quer submeter essa área a Cristo? Submeter essa fraqueza, porque nós temos fraquezas. Nós temos pecados, nós falhamos, o nosso coração, infelizmente, ele é desesperadamente corrupto, a Bíblia fala. E se é algo que está lá dentro de você, submeta a Cristo. Coloque na mão dele, diga, Senhor, eu não queria, mas eu tenho essa fraqueza. Eu tenho esse problema e eu não queria ter. Eu sei que toda vez que eu faço isso eu te entristeço. Eu sei que toda vez que eu faço isso eu quebro a comunhão com o Senhor. Me ajuda, Senhor, porque eu quero vencer isso. Decida hoje fazer um propósito com Deus, pedindo forças e sabedoria para vencer suas fraquezas e pecados.
Não foi uma mensagem longa. Concluindo, Cristo morreu por nossos pecados. E se você não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, receba o perdão dele. Mas para você que já recebeu esse perdão, Cristo ressurgiu. Então viva em comunhão com Ele. Procure andar com Ele diariamente. E Cristo está voltando. Viva na expectativa do retorno dele. Esse era o desejo de João, esse é o meu desejo e eu espero que seja o desejo de cada um de vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu servo João, o apóstolo João, que escreveu essas coisas. Nós somos falhos, somos pecadores, Pai. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Cada um de nós não tem como dizer, um ou outro não tem. Todos temos fraquezas, pecados guardados no íntimo do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a vencer. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nos ajuda, Senhor, a vencer essas lutas. Nos ajuda a fazer a Tua vontade, que possamos buscar essa comunhão diária contigo, Senhor. E que cada um aqui possa se alegrar no Senhor e estar preparado para se encontrar com o Senhor quando o Senhor vier nos buscar, não sendo envergonhado. Abençoa cada um, Senhor, abençoa seus propósitos, o que eles estão pedindo nesse momento. Atende a nossa oração. E obrigado, porque o Senhor nos amou, o Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou e um dia virá nos buscar. Em nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém. Irmão Cláudio,